Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Meus amados irmãos, na última oportunidade que nós tivemos, nós consideramos aqui o ministério do Espírito Santo como nosso intercessor, aquele que geme conosco por causa da nossa fraqueza. Nós somos pecadores, irmãos, nós não sabemos orar como convém, nós nem sabemos o que pedir, nem como pedir, e nesse sentido Deus nos deu o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que leva até o Pai as nossas reais necessidades. E no texto que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo afirmando, fazendo uma afirmação, apresentando aqui uma promessa para os crentes. E ele diz assim, então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então consideremos aqui, irmãos, o texto, essa afirmação do apóstolo Paulo, essa promessa que está aí, na primeira frase do versículo 28, Paulo está aqui, irmãos, afirmando basicamente que Deus, Ele está orquestrando, Deus está organizando cada acontecimento da nossa história, para que no final dela, no final da nossa história, um supremo bem ocorra como resultado da nossa vida nesse mundo. Que supremo bem é esse, irmãos? Paulo responde aí no versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para, aqui está o objetivo, irmãos, aqui está o supremo bem, para serem conformes à imagem de seu Filho. E Paulo define aqui muito bem o que é esse bem, quando ele diz todas as coisas cooperam para o bem. Que bem seria esse, irmãos? Esse, como eu já disse, o versículo 29 define, você ser conformado à imagem de Cristo. É você ser conformado à imagem de Cristo. É você ser como Jesus. É você pensar como Jesus, é você agir como Jesus, é você reagir como Jesus, viver como o Senhor Jesus viveu nesse mundo. E nós poderíamos dizer que essa é a grande obra que Deus está realizando na sua vida, dia após dia. É verdade que não podemos operar milagres, mas nós podemos fazer obras que caracterizam os filhos de Deus. Nós não podemos partir o pão e multiplicá-lo, mas podemos, no entanto, de forma generosa, distribuir o que nós temos e assim alimentar os famintos, e assim provaremos, meus amados irmãos, que nós somos filhos de nosso Pai que está nos céus. Nós não podemos curar o doente com o nosso toque. Nós não podemos curar o doente com o nosso toque. Contudo,
podemos cuidar dos doentes, e assim, em amor para com o sofrimento dos outros, do próximo, nós podemos provar que somos filhos do terno e sempre compassivo Deus. Nós podemos fazer milagres espirituais hoje, irmãos. Hoje não podemos ir ao túmulo do pecador morto e dizer: Lázaro, vem para fora. Mas nós podemos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós podemos anunciar o Evangelho que vivifica os mortos. Nós sabemos que para isso, para que os mortos sejam vivificados, é necessária a obra poderosa do Espírito Santo, regenerando o coração, levantando do túmulo morto. Mas nós podemos, irmãos, anunciar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Nesses dias, meus amados irmãos, se não partimos peixes e pães, trazemos uma comida melhor, o Evangelho. O Evangelho. Nesses dias, se não podemos dar aos homens a abertura dos olhos e os ouvidos, com o nosso toque, colocando a nossa mão, nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E pelo poder do Espírito Santo, o olho mental é clareado e o ouvido da alma também é purgado, de modo que em cada filho de Deus, as obras que ele faz dão testemunho que ele é um filho de Deus, que ele é parecido com Cristo. Deus, irmãos, planejou uma grande família espiritual. Essa família, ela inclui pessoas de todas as nações, raças, povos, línguas. E no meio dessa diversidade da humanidade, Deus está realizando uma grande obra de tornar essas pessoas com um elemento comum. Com um elemento comum. Todos serão como Cristo. Todos serão como Cristo. Esse é o grande propósito de Deus. Quando Paulo escreve esse texto, é para lembrar você que o maior propósito de Deus para a sua vida, o maior propósito de Deus não é te fazer mais rico, não é te fazer mais belo, não é fazer você uma pessoa famosa, uma celebridade, mas o grande propósito de Deus para a sua vida é torná-lo santo. É fazer com que você atinja a plenitude da estatura de Cristo Jesus. O grande propósito de Deus não é apenas levar você para a glória, mas fazê-lo semelhante ao Rei da Glória. E Paulo aqui, irmãos, afirma que todas as coisas cooperam para isso. Todas as coisas cooperam para isso, para que isso aconteça. Coisas boas, meus amados irmãos, cooperam para que isso aconteça. A mensagem do Evangelho, quando recebemos Jesus, ou Jesus vem até nós e nos redime, nos salva, coopera para o nosso bem. O ministério do Espírito Santo também coopera para o nosso bem, nos santificando, afirmando que nós somos filhos de Deus ao nosso coração e, ao mesmo tempo, preparando o nosso coração para a glória. O ambiente da igreja, esse ambiente aqui que nós vivemos e participamos, coopera para o nosso bem. O ambiente familiar coopera para o nosso bem. O seu trabalho,
os seus relacionamentos, as boas conversas edificantes que temos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas não apenas as coisas boas, irmãos. Não apenas as coisas boas, as coisas maravilhosas que nós temos, mas as experiências difíceis também cooperam para o nosso bem. Se você voltar um pouco até o capítulo 5, dessa mesma carta de Paulo aos Romanos, Paulo, ele fala sobre experiências difíceis e como elas cooperam para aqueles que amam a Deus. Romanos 5,3 diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As tribulações, as aflições, os muitos tormentos que passamos nesta vida também cooperam para o nosso bem, porque eles produzem em nós perseverança, experiência, esperança, e são nessas tribulações, meus amados irmãos, como diz Paulo, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Todas as estradas da sua vida, os vales por onde você anda, os desertos que você é submetido, todas as vezes que você ri, todas as vezes que você chora, todas essas experiências servirão a esse propósito supremo. Você será semelhante a Cristo. Essa é a grande promessa, irmãos. Essa é a grande afirmação do apóstolo Paulo. Para darmos sequência aqui ao nosso sermão, irmãos, deixe-me levantar com você a seguinte questão: a quem essa promessa é destinada? Essa promessa de que todas as coisas cooperam para o bem, essa promessa foi dada a todas as pessoas. Vejam que no versículo 28, o apóstolo Paulo particulariza, ele funila aqui o grupo de pessoas que participam dessa promessa. É bem fácil de você localizar aí no versículo. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Aí ele responde aí: daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo está mostrando que essa promessa não pertence a todo mundo. Essa promessa pertence àqueles que amam a Deus. Vocês lembram, meus amados irmãos, que o grande mandamento da Sagrada Escritura é amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus inclui, evidentemente, crer em Deus, crer naquele que foi enviado pelo Pai, colocar em prática essa crença, obedecer a Deus, inclui você viver para o Senhor, inclui você seguir os mandamentos dele, inclui você fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. São esses os que amam a Deus. São esses os que amam a Deus. Paulo está falando que essa promessa é para aqueles que têm um amor por Deus. É aqueles que têm um amor por Deus, que têm afetos profundos pelo Senhor. E esses afetos transformam os seus pensamentos e mudam completamente o seu modo de viver aqui nesse mundo. Vejam que esse chamado
Paulo diz aqui também, a promessa é também para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são chamados de Deus, irmãos? Todas as pessoas são chamados de Deus. A própria passagem nos dá uma pista aqui no versículo 30, quando diz que aos que predestinou, a esses também chamou. Então os que foram chamados, irmãos, foram aqueles que anteriormente foram predestinados. E fala que os chamados também são justificados. Então esse chamado, irmãos, não inclui todas as pessoas do mundo. Não inclui todas as pessoas do mundo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, um texto esclarecedor está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: mas nós pregamos o Cristo o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que ele pregava para todas as pessoas. Ele anunciava o evangelho para todas as pessoas. Vejam que ele diz aqui que ele prega para os judeus, para o grego, como se com esses dois povos, mostrando aqui que prega para todos os povos. Os irmãos sabem que havia aquela divisão ali, na época sempre mostrada, judeus e gregos, mostrando todos aqueles outros povos. E Paulo diz aqui que ele prega para todas as pessoas. Vejam, irmãos, que nós sabemos que temos um chamado geral. A Bíblia diz que isso, por exemplo, aqui que eu estou fazendo, é um chamado. Eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou ministrando a palavra de Deus aqui, publicamente. As portas estão abertas. Quem quiser pode entrar e sentar em qualquer um dos bancos, e ele ouvirá o chamado geral, a pregação do evangelho para todos, num lugar público como esse. Todas as pessoas ouvem o anúncio das boas novas, e isso é feito em vários lugares do mundo, em muitas nações. Mas tem um outro chamado, irmãos, que é o chamado pessoal, interno. O anúncio da palavra, seguido pelo chamado feito pelo Espírito Santo. Esse chamado que, quando o Espírito Santo atua poderosamente, ele regenera o coração daquela pessoa, e o Espírito Santo faz com que esse chamado seja eficaz. Ele dá vida ao morto espiritual. Então são para essas pessoas que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, Isso nos leva ao terceiro ensinamento aqui, irmãos, do texto, a terceira ideia que gostaria de considerar com os irmãos. O objetivo aqui é entender o fundamento dessa promessa. Em que se baseia, em que se fundamenta essa promessa, irmãos? Essa promessa, que é uma promessa gloriosa, ela é uma promessa que atravessa do eterno para o eterno. Não sei se você percebeu aí na leitura, ele começa com a eternidade passada, avança pela história humana e entra na eternidade futura. Essa promessa, irmãos, ela só pode ser crida se a pessoa que prometeu, ela tem condições de cumpri-la. Imagine um mendigo chegando para você e diz assim: olha, eu te prometo uma fazenda
com 50 mil cabeças de gado, para que você viva e toque a fazenda, eu vou dar para você. E essa promessa, então, não traz muita credibilidade, não é verdade, irmãos? Então, para que nós entendamos aqui, até para que você provoque aí uma imagem na sua mente, imagine essa promessa como sendo um grande prédio, um grande edifício. Deus convida você a entrar nesse edifício, nesse prédio, e está escrito lá na porta: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você olha para o prédio e diz: mas esse prédio é muito grande, esse prédio é portentoso, grandioso. Será que tem uma fundação consistente? Será que esse prédio tem uma base confiável? Como o peso dessa promessa? É por isso que Paulo vai na fundação, irmãos. Ele vai na base, vai no alicerce. E ele vai mostrar que esse alicerce é tão profundo que chega à eternidade. Vejam o que ele diz no versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Nós podemos dizer que esse é o aspecto mais profundo desse grande prédio. O ponto mais profundo desse alicerce. A pergunta é: quando é que Deus conheceu de antemão? Ele não está falando aqui de tempo, ele está falando aqui de eternidade, irmãos. Ele está falando aqui de eternidade. Antes do haja luz, quando tudo que existia era o Pai, Filho e Espírito Santo em um eterno presente. Antes que houvesse tempo, o Pai conheceu aqueles que iam ser dele. O Pai se relacionou salvificamente com aqueles que um dia ele iria esculpir a imagem do seu santo Filho. Essa palavra, irmãos, no versículo 29, conheceu, é importante nós falarmos um pouco dela. Lembre-se que nós estamos falando do alicerce, da base desse prédio, da fundação do prédio. E conhecer na Bíblia, irmãos, não é apenas você tomar conhecimento de algo. Conhecer na Bíblia é relacionamento. Conhecer na Bíblia é intimidade. Não é algo superficial, mas é algo profundo. Relacionamento íntimo. Apenas uma passagem aqui, que certamente ficará claro com relação a isso. 2 Coríntios 5:21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Paulo está se referindo aqui a Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Será que Jesus não sabia o que era pecado? Lógico que sabia. Pregou muitas vezes contra o pecado. Mas aqui diz, irmãos, que Jesus não teve relacionamento com o pecado. Jesus não praticou o pecado. Jesus não viveu o pecado. Outro texto aqui rapidamente é Mateus 1, 24 e 25, que o texto diz que José não conheceu Maria. O texto bíblico, irmãos, e aqui o evangelista Mateus usa o mesmo verbo, conhecer, ou seja, José, ele não teve relacionamentos com Maria, relacionamento íntimo. É disso aqui que a palavra está dizendo. Então eu acho que esses versículos lançam luz aqui naquilo que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Em que sentido Deus conheceu de antemão? Em que sentido Deus conheceu de antemão? Ele nos separou, irmãos.
Deus nos amou, Ele tomou para si um povo num relacionamento salvífico, Ele nos amou, e aqui está o ponto mais profundo dessa promessa, desse edifício. E nesse alicerce, irmãos, nessa fundação, temos sólidos motivos para nos gloriarmos. Alguns estudiosos chamam esses pontos destacados aqui pelo apóstolo Paulo da corrente de ouro. Esses pontos que estão todos eles ligados. Esses pontos que Paulo fala aqui: chamado, justificação, predestinação, glorificação, pontos que são consistentes, irmãos. Pontos que são eternos e mostram que esse glorioso plano está sendo efetuado por Deus. Portanto, quando Deus vem a nós e diz que está formando a imagem de Cristo em nossa vida e que todas as coisas cooperam para que isso aconteça, nós devemos crer que Ele é todo poderoso para fazer com que as coisas aconteçam tal qual Ele predestinou. E é Ele que garante que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida também. Exposto o texto, irmãos, eu gostaria de concluir com algumas lições para a nossa vida. O que é que nós podemos, à luz do texto que nós expomos, quais são as lições que nós podemos tirar daqui? Pensem comigo na seguinte questão, irmãos: se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que dizer daquelas pessoas que não amam a Deus? Nós podemos afirmar com segurança, irmãos, à luz da palavra de Deus, que aqueles que não amam a Deus, todas as coisas cooperam, não para o bem deles, mas para a condenação dessas pessoas. O Evangelho coopera para o bem daqueles que não amam a Deus? Não coopera. Não coopera. Nós fizemos a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, que os judeus consideram o Evangelho como escândalo, e os gentios consideram como loucura. E em 2 Coríntios também, na mesma carta, no capítulo 2, versículo 16, Paulo afirma que o Evangelho, para aqueles que não creram, para aqueles que não amam a Deus, tem cheiro de morte. Tem cheiro de morte. O Evangelho, na verdade, irmãos, salienta. O Evangelho destaca, sela a condenação dessas pessoas. Os sofrimentos cooperam para o bem dessas pessoas? Não, irmãos, não cooperam. Os sofrimentos geram revolta. Os sofrimentos produzem amargura, produzem até o ateísmo. Muitas pessoas abandonaram a fé em Deus, se revoltaram contra o Criador por conta de amargura, por causa de algum problema que sofreram. E as coisas boas da vida cooperam? Não. Porque as coisas boas, essas coisas se tornam ídolos. Essas coisas se tornam ídolos, essas coisas são transformadas em pequenos deuses. E eles não conseguem ver a glória, a graça de Deus. E passam a vida inteira vivendo seguros nessas coisinhas, mesmo andando no precipício da ira de Deus. Portanto, todas as coisas cooperam para a condenação daqueles que não amam a Deus. Essa é uma verdade dura, irmãos.
Essa é uma verdade dura, mas é uma verdade das Escrituras Sagradas. Você que está me ouvindo nesta noite, se você ainda não tem uma vida de relacionamento profundo com Deus, se você ainda não foi alcançado pela graça, se você não foi salvo por Cristo Jesus, eu te convido a fugir da ira vindoura. A você fugir da ira vindoura, a fugir da condenação eterna. E a única maneira de todas as coisas da sua vida não cooperarem para a sua morte e condenação é você crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É você se curvar diante de Deus em arrependimento e fé e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados e livra-me da ira vindoura. Creia no Evangelho e viva para Deus. Mas ainda uma última palavra para você que já crê em Jesus. Você que é crente. Observe essa primeira palavrinha aí no versículo 28. O apóstolo Paulo diz: sabemos. Sabemos. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, irmãos, isso não é novidade. Eu sei disso e vocês sabem disso também. Então, eu pergunto para você: você já sabe disso? Você já aprendeu essa lição? Eu não estou falando aqui apenas do saber intelectual ou saber da mente, mas estou falando aqui do sentir na sua alma. Essa verdade que vai balizando os seus pensamentos, organizando os seus sentimentos. Você sabe disso de todo o seu coração? Se você já sabe, se você já aprendeu essa lição, todos os dias da sua vida serão dias de gratidão, dias de esperança, dias de conforto. Quando sabemos que essas verdades dizem respeito à nossa vida, que nós estamos incluídos nesse plano glorioso de Deus, não vai ter espaço para o medo, não vai ter espaço para a insegurança, não vai ter espaço para intimidação por causa do futuro, e nem vai haver lugar para murmuração, porque você sabe que todas as coisas que acontecem, boas ou ruins, elas cooperam para o seu bem. E essa verdade tanto nos ensina a viver, quanto nos ensina a morrer, glorificando o nome do nosso Deus. Você saber que Deus está usando de todas as adversidades para formar Cristo em você. Quem já aprendeu essa lição vive em paz, vive feliz, vive em contentamento e encara a vida sempre de cabeça erguida. Nesse mundo doente, meus amados irmãos, nesse mundo de reveses, essa é a única âncora que temos, é o único terreno sólido, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a exortação que eu faço para você nessa noite, você que é crente, peça a Deus para afirmar isso no seu coração. Peça para que o Espírito Santo seja o grande professor dessa matéria, dessa grande aula de fé,
e você seja cada dia mais parecido com Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.